a influência do uso excessivo de dispositivos eletrônicos na primeira infância. Este é um trabalho de conclusão de curso TCC de pedagogia. Agora, uma breve apresentação aos integrantes do grupo de trabalho. Me chamo Ana Carolina Alencar Pires Silva, tenho 34 anos e sou aluna de licenciatura em pedagogia. Olá, eu sou a Ceci de Brito Firmino, tenho 38 anos. Essa é a minha primeira graduação em pedagogia. Eu já trabalho há 13 anos na rede municipal como auxiliar técnico de educação. Meu nome é Eliana Firmina Ferreira, tenho 53 anos, curso Pedagogia no Polo de Sete Barras. Meu nome é Hilda Daniela, tenho 45 anos, sou graduanda de Pedagogia pelo Polo da Univesp de Peruíbe. Oi, eu sou o Jair Silveira Júnior, graduando em Pedagogia pela Univesp, aqui do Polo de Peruíbe. Olá, eu sou a Natália Azevedo de Paula, sou do curso de Pedagogia do Polo Guarulhos. Olá, meu nome é Pamela Biancardi Correia Gomes, eu faço o curso de Pedagogia pela Univesp e sou do Polo de São Vicente. Meu nome é Tatiane de Moraes Lemes, faço o curso de Pedagogia pela Univesp de São Paulo, Zona Norte, Parque Novo Mundo. Contextualizando. Vivemos em uma era digital onde hoje em dia muitas crianças, desde bebês, acabam tendo acesso a vários tipos de dispositivos eletrônicos. O tema apresentado. A escolha do tema foi feita através de uma votação em grupo, onde consideramos que esse tema era bem atual e também serve como um alerta para os pais irresponsáveis sobre o uso de dispositivos eletrônicos durante a primeira infância. Agora vamos estar fazendo alguns pontos. A primeira infância, de 0 a 4 anos, a influência do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, efeito que o uso excessivo de dispositivos eletrônicos podem causar. Então, eu vou estar aqui falando cada um desses pontos, especificando. A primeira infância, de 0 a 4 anos, é um período mais importante do desenvolvimento humano. É nessa fase que a criança constrói habilidades cognitivas, emocionais e sociais. A influência do uso excessivo de dispositivos eletrônicos, como TV, celular, tablet, entre outros, podem interferir negativamente em aspectos como na comunicação, no sono, na alimentação, na atenção e no comportamento diário das crianças. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de 0 a 2 anos não sejam expostas a telas e que entre 2 e 5 anos o tempo de exposição não ultrapasse 1 hora diária. Aqui também vamos estar abordando alguns pontos. O local onde fizemos a nossa pesquisa, questionários, entrevista com pais e responsáveis e resultados preliminares. Nós realizamos a nossa pesquisa de campo em uma SEI, localizada na Zona Leste de São Paulo, para crianças de 0 a 4 anos. Realizamos um questionário fechado, online, com 11 perguntas objetivas, onde 92 pais e responsáveis participaram, responderam. Dentre esses pais, selecionamos alguns deles para a realização de uma entrevista na própria unidade escolar. Os resultados preliminares foram bem significativos, pois os pais foram bem sinceros nas respostas e contribuíram bastante com a nossa pesquisa e análise de dados. Tivemos aqui também alguns relatos de alguns pais feito nas entrevistas. Mães que entregam sempre celular após a chegada da criança da escola. Não põe limites no acesso aos dispositivos eletrônicos. E um ponto que também chamou bastante atenção é o conteúdo de violência no YouTube e TikTok.
Então, esses pontos, alguns pais, eles nos relataram que assim que as crianças chegam da escola, elas já vão direto para o celular. E que muitas vezes essa é a única maneira que eles têm de realizar alguma tarefa de casa, como fazer comida, lavar louças, varrer, limpar a casa, né? E nesse período, eles não estão supervisionando o tempo limite que a criança está ficando, né? Naquele período que eles estão lá fazendo as coisas, a criança está lá e não tem um certo limite onde ela possa estar supervisionando o que a criança está assistindo. E muitas vezes as crianças acabam assistindo conteúdos violentos, tanto no YouTube quanto no TikTok, e são coisas que muitas vezes não são para a idade deles, né? E isso é muito preocupante. Alguns pais demonstraram assim grande preocupação, principalmente pais que às vezes chegam em casa cansados e a única coisa que eles querem é descansar e não tem tempo de dar atenção para a criança, né? Porém, quando eles vão ver que a criança está assistindo, já é tarde. E às vezes eles não sabem nem o que fazer, simplesmente acabam deixando e acaba ficando por isso mesmo, né? E a criança vai continuando fazendo todos os dias as mesmas coisas. Teve alguns pais também, aqui não está explícito, mas teve alguns pais alguns não, um dos pais que nos relatou que para a criança não ficar tanto tempo durante a tela, ela colocou a criança em duas atividades, né? E isso a gente achou muito bom, porque ajuda a criança a distrair, a se desenvolver de outra forma, sem o uso do dispositivo eletrônico. E agora aqui a gente vai estar falando sobre alguns resultados que a gente teve sobre a pesquisa, né? Resultados de dados obtidos da pesquisa. Dados quantitativos mostram que 59,8% das crianças tiveram o primeiro contato com telas antes dos 2 anos e 64,1% usam telas todos os dias antes de dormir. 52,2% mostram irritabilidade sem as telas. Ou seja, né? Às vezes o pai, pelo fato da criança estar assistindo ali algum conteúdo impróprio, ele vai lá, vê que aquilo não está condizendo com a realidade da criança, tira aquele dispositivo eletrônico, né? Ou desliga a TV, ou toma o celular, e a criança chora, né? Acaba chorando muito, esperneando, fazendo coisas assim que nem eles acreditam. E dados qualitativos revelaram que as telas funcionam como um recurso para entreter ou acalmar a criança, permitindo aos pais realizar outras tarefas, embora demonstrem preocupação com o conteúdo inadequado. Então, como eu já disse, é aquilo que os pais têm para poder a criança distrair e eles dão continuidade às tarefas diárias, né? E agora a gente vai falar um pouco da nossa conclusão. Conclui-se que, apesar da ciência, dos riscos e do uso de telas, está consolidado na rotina familiar como ferramenta de apoio no comportamento e evidenciando a necessidade de mais orientação. Então, a gente percebe que o uso das telas é algo que é marcante no uso diário com os pais e as crianças, né? Muitos se atentaram sim aos conteúdos, tanto é que houve bastante relatos
que tem pais que quando vê que a criança está assistindo algo que não é permitido, ele já tira aquilo da criança, já fala, olha, isso não pode. A criança fica um pouco irritada, chora, né? Mas aí logo o pai já devolve o celular, colocando outra coisa para a criança se distrair, né? Às vezes um desenho, um joguinho, né? Para a criança tirar o foco daquilo que ela estava vendo anteriormente. E assim, a família muitas vezes não busca apoio. E é muito importante o pai, a mãe, ver que a criança está naquela situação e tentar ir em busca de algo sólido, algo que seja para ajudar eles, né? Tanto na saúde quanto na escola. Então, é de extrema importância que quando o pai e a mãe perceber que a criança não está comendo direito, não está dormindo direito, está tendo um comportamento diferente, que ela vá em busca de ajuda. Pode ser com uma psicóloga, né? Que muitas vezes a pediatra pode dar um encaminhamento para a psicóloga e assim o pai ou responsável vai em encontro dessa psicóloga, explica o que está acontecendo, né? Vê o que pode ser mudado naquela rotina, né? Porque muitos pais, eles têm essa dificuldade. Tem pai e mãe que às vezes não tem uma pessoa para ajudar do lado, né? Não tem um vô, uma avó que pode estar orientando, né? E é bom também eles estarem em busca de ajuda na escola, né? Participar das reuniões das escolas de pais e responsáveis, para ver como a criança está se desenvolvendo durante o período de aula, se aquele momento que ela está tendo o uso de telas em casa, se esse uso de telas está atrapalhando na rotina escolar. Então, é importante ele tentar entender o que se passa com a criança, né? Procurar o professor regente da turma, explicar o que está acontecendo, perguntar se a criança anda fazendo as atividades rotineiras de forma regular, né? Se a criança tem tido dificuldade em conversar com os coleguinhas, né? No entretenimento diário na escola. Então, é bom os pais ficarem em alerta, né? Para que essa rotina da criança possa ser mudada. E aqui a gente tem também as nossas considerações finais. Os pais responsáveis reconhecem o problema, mas carecem de estratégias, práticas e apoio profissional. Sendo assim, recomenda-se promover ações educativas, oficinas e orientações dentro das escolas, incentivando o uso de mais consciente e mediador das tecnologias. Então, uma coisa que a unidade escolar pode estar fazendo e que pode ajudar bastante os pais é promover ações como essa, né? Palestras, oficinas, para ajudar esses pais que não têm tanto acesso, não têm uma rede de apoio, que eles possam entender como que o uso de dispositivos eletrônicos pode influenciar na primeira infância, né? E pode influenciar de forma negativa, né? Como já citado, uma criança que ela está ali usando o dispositivo eletrônico na frente dela, na hora de comer, almoçar, jantar ou qualquer tipo de alimento, muitas vezes ela está tão focada naquela tela, assistindo um desenho, que ela nem come direito, né? Por isso que é importante procurar agentes de saúde, como uma pediatra, uma psicóloga, para ver o que pode ser feito. E também a professora, né? Caso a mãe perceba alguma coisa estranha, ela entrar em comunicação com a escola, né?
E a professora também pode entrar em contato com os pais se perceber algo de estranho. Então, é importante ter essa comunicação de escola com os pais e pais com a escola, né? E agora eu estarei dando as minhas considerações finais sobre essa pesquisa de campo, esse trabalho, que foi enriquecedor para o nosso ensino, né? A nossa profissão como pedagogos, né? E é de grande importância esse tema que foi abordado, porque realmente é um alerta para os pais da atualidade. Bom, é isso. Desde já agradeço a oportunidade e a apresentação.